Querido, eu quero pedir para você rapidamente abrir sua Bíblia. Josué capítulo 24, versículo de número 14 em diante. É o quinto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Sexto livro da Bíblia, Josué. Josué capítulo 24. Aliás, capítulo 24, versículo 14 em diante. Isso mesmo. Você encontrou? Diga amém. Vamos então ler a palavra de Deus que diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi ao Senhor com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio no Egito. Servi somente ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu decido que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga glória a Deus. Bata no seu peito e diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que isso pode ser mais forte? Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dê um aplauso bem forte a Jesus. Dê um aplauso bem forte. Vamos orar, queridos. Pai, abençoa, Senhor amado, a sua palavra e esse tempo juntos, Senhor, trazendo a Deus revelação, entendimento e compreensão sobre nós, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, Josué, ele chama a atenção do povo para que eles tomassem uma decisão séria a respeito de suas vidas e de sua família. Ele chama o povo para tomar uma decisão e ele diz o seguinte: olha, vocês querem servir e seguir aos deuses que os seus pais antigamente serviam, ou vocês querem ter uma experiência única e exclusiva de servir ao Senhor? O que vocês querem? Se você observar, querido, essa decisão de servir aos deuses que os pais deles tinham servido no Egito, ou servir ao Senhor, essa decisão iria influenciar diretamente naquilo que eles estariam experimentando de bênçãos ou de maldição, de uma vida e de uma trajetória abençoada ou de uma trajetória cheia de pesos e complicações. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta para quem está do seu lado: você quer uma vida com abundância ou você quer uma vida com derrota e desgraça? Abaixa só um pouquinho de nada para a gente. Deus está nos chamando hoje, querido, para fazermos uma decisão de servir a Deus seriamente, ou então ficar brincando de servir a Deus e aí isso trazer consequências terríveis para a nossa vida. Nós estamos num tempo onde Deus está chamando o seu povo para uma trajetória e uma caminhada de compromisso e de seriedade com Ele, com a sua palavra. E aí nós precisamos decidir se vamos servir a Deus seriamente ou se vamos ficar mais ou menos igual muitos fizeram no passado. Qual é o tipo de decisão que nós tomamos a respeito da nossa vida e da nossa família? Isso vai influenciar diretamente nos resultados que nós teremos nos próximos dias, nos próximos meses e nos próximos anos, gente. Qual é a
decisão que nós tomamos. Josué, ele disse, reuniu todo o povo e ele disse: eu não sei o que vocês vão decidir, mas eu já tomei uma decisão, e a minha decisão é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor com sinceridade. Se nós queremos isso, queremos receber a bênção do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa família, nós vamos precisar de fazer algumas coisas que Josué ele fez. E a primeira coisa que Josué fez foi estar sensível e atento à voz de Deus para um momento onde ele precisaria se posicionar. Nós precisamos estar atentos à voz e à direção de Deus, porque as coisas podem estar acontecendo à nossa volta sutilmente, sorrateiramente, afastando a nossa vida das coisas de Deus, afastando os nossos filhos das coisas de Deus, afastando a nossa família das coisas de Deus, e nós não estamos percebendo. Isso estava acontecendo com Josué e com todo o povo, e Josué ele conseguiu ser sensível à voz de Deus para no momento certo se posicionar e expressar com firmeza a sua opinião. Nós não vamos cometer os mesmos erros de nossos pais, nós vamos tomar uma decisão, e a decisão é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos tomar essa decisão, gente. E isso vai depender muito do nosso posicionamento, se nós iremos nos posicionar de maneira séria. Existem momentos em que nós vamos precisar de nos posicionar de maneira séria para que os nossos parentes, familiares, vizinhos, amigos possam ver: esse realmente foi já separado por Deus para servir a Deus, para adorar a Deus, a vida dele é de Deus. Existem momentos que Deus Ele fala ao nosso coração e dá uma direção para nós entrarmos em posição. Quantas e quantas vezes eu já peguei lá em casa, nos cultos domésticos, em momentos específicos, e chamei as crianças para conversar, chamei a minha família, minha esposa para conversar, porque Deus estava falando ao meu coração: é hora de você se levantar e mostrar para os filhos, e falar, dar uma palavra para a família: olha, nós aqui servimos ao Senhor, a nossa família é consagrada ao Senhor, vocês, meus filhos, são consagrados ao Senhor, vocês serão usados pelo Senhor, e nós estamos precisando de homens e mulheres que irão se posicionar assim como Josué, gente. Porque talvez as coisas começam a acontecer sutilmente, sorrateiramente, e Deus está querendo que você, pai, que você, mãe, ou que talvez até você, filho, chegue e se posicione diante da sua casa, da sua família, e diga: olha, nós não iremos ir por um caminho errado, nós não iremos ir por um caminho perigoso, nós iremos tomar a decisão certa, e a nossa decisão é de que nós iremos servir ao Senhor. Talvez Deus está falando para você neste tempo de agora, e você precisa entender a voz de Deus. Está chegando a hora de você reunir a sua casa, de você reunir a sua família, e você se posicionar, porque sutilmente o inimigo pode estar tomando a mente e o coração de alguns da sua casa. E aí pode ser que você está achando: isso é normal, isso é tranquilo, isso acontece com todo mundo, isso é coisa de jovem. Não, senhor, meu filho, trate de se levantar como um Josué e liberar a palavra de autoridade e de fé dentro da sua casa. Sua casa é de Deus, sua família é de Deus, seu casamento é de Deus, os seus filhos pertencem a Deus. Aleluia, aleluia. O que diz aqui que Josué faz, que nós precisamos fazer, além de ser sensível, é temer ao Senhor. Diz aqui o texto: olha, agora pois, temei ao Senhor e servi a Ele com sinceridade. A Bíblia, ela diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria.
Sabe por que existem pessoas que estão indo por caminhos errados e perigosos? Porque elas estão sem temor a Deus. E aí entram em caminhos perigosos que colocam em risco a sua vida e a vida de sua família. Existem coisas, queridos, que nós não entramos, não colocamos a mão, não fazemos e não praticamos por uma coisa, por um motivo apenas. E qual é esse motivo? Eu tenho temor a Deus. Eu preciso dizer uma coisa para você aqui nessa noite, no nome de Jesus. O diabo pode estar preparando situações à sua volta para você entrar, para você botar a mão, para você agir errado. E aí você precisa lembrar desse princípio. Para que a sua casa, a sua família seja protegida, você seja protegido, você tem que ter temor a Deus. E é o temor a Deus que vai fazer você não entrar em coisa errada. É o temor a Deus que não vai fazer você botar a mão em coisa errada. É o temor a Deus que vai proteger você e a sua família de entrar em uma grande enrascada. Quantos podem dizer aleluia? A Bíblia conta que José, ele foi seduzido jovem, na sua idade de muitos hormônios, jovem, bonitão da vida. E aí de repente vem a esposa de Potifar, que o nome dela eu já coloquei, que é Potifona, você já sabe. E ela vem para poder tentar agarrar o José. Ela vem para tentar seduzir o José. E o que é que o José fala depois, quando o Potifar vai confrontar ele? José fala: olha, eu não fiz nada com ela, eu não toquei a mão nela. Sabe por quê? Primeiro, porque eu respeito o Senhor. E segundo, porque eu temo ao Senhor, meu Deus. Existem coisas que nós não vamos e não podemos fazer porque nós tememos a Deus, gente. E porque nós então tememos a Deus, isso nos protege, isso nos guarda, isso guarda a nossa família. Será que você entende que você não botar a mão em coisa errada vai proteger a sua família? É o princípio da sabedoria, é o temor a Deus. A terceira coisa que Josué faz para que ele tenha toda a sua família na presença do Senhor, ele diz: olha, agora pois temei ao Senhor e servi ao Senhor com sinceridade. Diga: servir com sinceridade. Não adianta eu dizer que eu sou de Deus, que eu sou de Jesus, dizer até que eu sou evangélico, e aí eu não vivo com sinceridade uma caminhada e uma trajetória cristã verdadeira. Eu não posso servir a Deus só com os meus lábios, ou com uma camisa, ou com um adesivo no meu carro, que Jesus é Senhor. Eu preciso ter Jesus verdadeiramente como Senhor da minha vida, e Ele guia todos os meus passos, e Ele faz eu dizer não para algumas coisas, e Ele faz eu caminhar no caminho certo. Quantos podem dizer aleluia? Gente, hoje é bonito dizer que é evangélico. Antigamente era feio, hoje é bonito. Hoje é legal, tem até muitos artistas, gente famosa, jogadores de futebol que se converteram e converteram verdadeiramente. Então hoje se tornou bonito isso. Só que, querido, deixa eu dizer uma coisa: servir ao Senhor é preciso servir com sinceridade. É preciso servir ao Senhor de verdade. Não basta eu estar dentro de uma igreja evangélica para dizer que eu sou servo de Deus. Eu preciso ter a vida de Jesus dentro de mim, Ele como Senhor que guia os meus passos, para eu dizer que eu sirvo ao Senhor de verdade. Uma vez eu ouvi um pregador dizer de que você está dentro de uma igreja não faz de você um servo de Deus verdadeiro, assim como você está dentro do McDonald's não faz você ser um Big Mac. Pergunta para quem está do seu lado: você é crente de verdade, irmão? Não, pergunta para o irmão do outro lado: você é servo de Deus de verdade, irmão? Isaías, ele diz:
Em um momento complicado, ele diz: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Será que nós estamos só louvando a Deus com os lábios e o nosso coração longe, distante dele? Como tem sido a nossa caminhada e trajetória com o Senhor? Precisamos ter uma trajetória autêntica, verdadeira, ser servo de Deus de verdade, irmão. E é isso que vai gerar frutos abençoadores para os meus filhos, para minha casa, para minha família. Porque não adianta nós ensinarmos algo que nós não somos. Nós ensinamos aquilo que nós sabemos, mas só reproduzimos aquilo que nós somos. Sabe uma coisa que eu ouvi muito quando criança com meu pai, falava para mim? Ele dizia muito para mim, mas muitas vezes: olha, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Fala para quem está do seu lado: isso não funciona não, meu filho. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Isso não funciona. O que funciona é o que o apóstolo Paulo ele diz: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Faça o que eu faço e você terá uma vida abençoada, e terá uma vida segundo os caminhos do Senhor. E é disso que os nossos filhos precisam hoje. É disso que a nossa casa e a nossa família precisa hoje. É de pais e mães que irão dizer: faça o que eu faço, meu filho. Quantas e quantas vezes já reuni lá em casa as crianças para falar: você já viu seu pai fazer isso alguma vez? Quantas e quantas vezes já reuni e falei para eles assim: quais são os dias que vocês não viram o seu pai trancado dentro do quarto orando e a tua mãe trancada dentro do quarto orando? Diga quais foram os dias. O que você vê seu pai e a sua mãe fazer todo dia de manhã? É, papai, o senhor está lá orando. Eu posso falar, e eu quero que você também fale. Faça o que eu faço. Sirva o Senhor com sinceridade. Sirva o Senhor com verdade. Isso vai proporcionar bênção para você, para sua casa e para sua família. E a quarta coisa que aqui Josué faz para ele ter a família dele na presença do Senhor, ele diz aqui: olha, sirva ao Senhor com sinceridade, com verdade, e retire fora os deuses estranhos. Fala para quem está do seu lado: joga fora os deuses estranhos. Ele diz: tire do meio de vós. E os deuses estranhos, ora, aquele povo não era um povo que dizia servir a Deus, não era o povo separado, escolhido por Deus, era, mas no meio dos arraiais tinha um monte de gente escondendo deuses estranhos. Sempre foi assim no meio do povo de Deus. O povo diz que serve a Deus, mas debaixo da bagagem tem Deus estranho. O povo diz que serve a Deus, mas lá no seu coração ele tem atitude aonde ele esconde deuses estranhos. E se nós queremos servir ao Senhor com sinceridade e com verdade, vamos precisar de eliminar os deuses estranhos da nossa casa e da nossa vida, gente. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Pastor, o que é um Deus estranho? Um Deus estranho é tudo aquilo que eu pego para colocar no lugar de Deus, tomar o tempo de Deus, tomar o espaço no meu coração que deve ser de Deus. Deuses estranhos são isso e muitas outras coisas. E eu quero aproveitar aqui para a gente poder encurtar um pouco o tempo. E aí eu quero dar uma palavra para vocês a respeito da nova febre que está por aí, do tal jogo chamado Pokémon. Balança quem está do seu lado e fala bem assim: prepara aí, meu filho. Olha para cá que eu vou te falar uma coisa a respeito disso aí. Nós às vezes estamos olhando pessoas falarem bem assim: ah, é demônio, é demônio, é demônio, isso daí é demônio, isso daí é demônio. Se é demônio ou não, eu não sei e não vou entrar nesse mérito, porque eu não conheço a história a fundo, eu não estava lá e eu não vi. Mas uma coisa eu sei e eu posso te afirmar: se isso está roubando o seu tempo de servir a Deus, isso é Deus estranho e é demônio.
Você quer ver uma coisa que eu vou dizer para você aqui? Porque tem gente que fala bem assim: não, pastor, isso daí é tranquilo, é um joguinho que não faz problema nenhum, mal nenhum. É mesmo. Não tem problema nenhum você jogar um joguinho se o tempo que você fica caçando Pokémon por aí, você multiplicar ele por 2 e orar e ler a Bíblia. Aí você pode jogar Pokémon. Conta no relógio quanto tempo que você fica atrás de Pokémon, e eu quero que no mínimo 2 vezes mais você fique atrás do Espírito Santo, do fogo dos céus, da glória de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus. Aí eu quero ver, Aí você pode falar bem assim: não, eu jogo Pokémon e não tem problema nenhum, porque pelo menos 2 vezes mais você busca Deus. Aí isso não é Deus estranho. Nós precisamos nos posicionar, gente. 5º ensinamento a respeito de Josué. Ele disse para o povo: olha, não vamos cometer os mesmos erros que nós cometemos no passado. Josué diz: não vamos fazer as mesmas coisas que os nossos pais fizeram. Posso dizer uma coisa: tem casamento hoje que está por um fio, tem problemas hoje se instalando dentro das famílias, e os erros que os pais estão cometendo são os mesmos erros que os seus pais cometeram. As pessoas viram os pais fazer, elas viram acontecer na casa de seus pais e não mudaram. Então é preciso, gente, estar sabendo: eu não vou cometer os mesmos erros que os meus pais cometeram. Eu não vou cometer os mesmos erros que talvez eu mesmo cometi em algum tempo. Pensa comigo. Quantas pessoas que estão repetindo os mesmos erros que cometeram há anos atrás e estão colocando a sua família toda em problema, a sua família toda em encrenca. Josué diz: nós não vamos fazer. E o 6º ensinamento é que Josué, ele é um homem que ele é firme na sua decisão e ele não abre mão dela. Josué disse para todo aquele povo: olha, não importa o que vai acontecer, eu já tomei a minha decisão, e a minha decisão é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que o vizinho da direita vai decidir, nem o que da esquerda vai decidir, mas eu já tomei uma decisão e me posicionei: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a tua posição? Qual é o teu posicionamento diante de tudo que tem acontecido por aí? Então é preciso você expressar a sua posição. O inferno precisa ouvir você como autoridade dizer: Satanás não vai tocar na vida dos meus filhos, não vai tocar no meu casamento, não vai tocar na minha família, porque a minha família, a minha casa é do Senhor. Você precisa abrir a boca e dizer isso todos os dias. Você precisa abrir a boca e profetizar isso todos os dias. Você precisa usar de autoridade e declarar isso diante dos anjos todos os dias. E quando nós fazemos isso, algumas coisas boas, elas se aproximam de nós. Quantos querem receber essas coisas boas? Digam amém. Fica de pé, porque agora eu vou profetizar essas coisas boas.